O Linux é meu console e nada me faltará. Você ainda está em dúvida se é possível jogar no Linux ou não? Cara, pode ficar tranquilo que a gente vai responder essa e muitas outras perguntas nesse episódio do Geocast. O Linux está para jogo e sabe o que também está para jogo? O Bootcamp gratuito IA generativa com a AWS da Tribe. Neste curso, você vai se aprofundar nas potencialidades de ferramentas de IA generativa da AWS. Você vai aprender botando a mão na massa, vendo como que a inteligência artificial pode ser aplicada na sua rotina para resolver diversos tipos de problemas. Essa é uma oportunidade de ouro para você que estava procurando uma forma de se destacar em sua área, explorando as possibilidades da IA generativa, por exemplo. Aprenda os fundamentos da IA generativa, descubra como ela difere da IA convencional e explore essa tecnologia que está revolucionando diversos setores. Ganhe habilidades práticas nas ferramentas de IA da AWS, mantendo-se atualizado sobre as últimas tendências e desenvolvendo soluções inovadoras para melhorar a experiência dos seus usuários. Aumente a sua produtividade e também se conecte com uma comunidade tech fantástica. E aí, você vai de base nessa ou vai para cima? Acesse agora a página do Bootcamp gratuito IA Generativa com a AWS, inscreva-se já e garanta a sua vaga. E se você ainda tem as suas dúvidas, pode ficar tranquilo que eu estou aqui com meus companheiros apresentadores do Diocast para passar a régua nesse assunto e você nunca mais se perguntar se o meu jogo roda no Linux ou não. E para ajudar a desenrolar todo esse papo, eu estou aqui com meu colega, meu amigo do Diocast, Jonathan Simeone. E aí, gente, o Linux é meu console, nada me faltará, a menos que falte, né? A gente discute daqui a pouco. Servir de, como eu posso dizer, balizador e advogado do diabo, já que Mac não tem jogo, Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? Não, realmente, tipo, eu não tenho nem como defender o Mac nesse caso, porque realmente não tem jogo. E no caso, no momento, o meu console tá sendo Linux, porque eu tô usando praticamente o Steam Deck, né, pra jogar. Acho que se roda jogo ou não, já deixou de ser algo a ser discutido. Roda, não são poucos. Nós temos alguns problemas ainda para resolver, mas que não necessariamente são um problema do Linux em si, mas a gente vai chegar nesse assunto detalhadamente mais para frente. Então, acho que a gente pode introduzir, trazer o nosso público aqui do Geocast para a vibe desse episódio, que vai ser uma vibe bem animada, ao contrário do último Geocast, que foi bastante sério, para sedimentar aqui algumas coisas sobre como que as pessoas podem saber se aquele título bacana, sabe aquele Candy Crush maluco que eles gostam de jogar, onde que Palworld elas agora, né? podem... Power Word também, né? Piadinhas de quinta série correndo solta na internet depois que lançaram esse jogo aí. Vou me abster de É, comentários, né? eu nunca ri tanto vendo um gameplay assim, só com os diálogos dos personagens. Maravilhoso. Pois é. E um amigo meu me deu a dica para botar o jogo em português. Fica 10 vezes mais engraçado ainda. Aham, sim, é verdade. Pois é, meus amigos. Então, para os nossos queridos ouvintes do Geocast aí, que talvez ainda estejam carentes de referências sobre onde que eles podem saber que jogos rodam ou não, quais seriam boas fontes de informação para saber se um jogo roda ou não no Linux? A principal fonte é o ProtonDB. Assim, primeiro que jogos no PC, se for ver, 99% dos jogos vão estar no Steam. Por mais que você não jogue no Steam, você jogue na Epic Games ou qualquer outro lugar, provavelmente ele vai estar no Steam também. E se ele estiver no Steam, você consegue encontrar no ProtonDB. E lá tem reports da comunidade. Tem gente rodando no Linux desktop mesmo, você encontra gente rodando na AMD, na NVIDIA, em qualquer hardware. Então você consegue ver, inclusive, se alguém tem um hardware parecido. Agora tem filtro separado para quem está rodando no Steam Deck. Então, se você quer rodar no Steam Deck, você pode ver lá se tem alguma adaptação que você precisa fazer, alguma questão de qual o melhor controle que você pode utilizar para poder jogar aquele jogo. Agora tem para Chromebook também, mas eu não sei se a gente vai usar tanto, mas sei lá, se quiser jogar no Chromebook, você pode ver lá também.
Mas eu acho que esse é realmente principalmente a melhor fonte, sabe, para você ver se um jogo roda ou não. Tanto que até o próprio Heroic Games Launcher, que né, é a versão da Epic, né, que a gente usa no Linux, ele coloca ali se o jogo roda ou não, e ele usa justamente o ProtonDB para poder mostrar isso. Além do ProtonDB, tem alguns outros indicadores e outros sites que você pode olhar. Obviamente, se você tem um Steam Deck, você tem todos aqueles filtros de verificado, jogável, etc., que é útil. E também, muitas vezes, na própria descrição dos jogos, tem também a abinha Linux, SteamOS, e alguns jogos têm isso também. Pode também ser um guia, mas o ProtoDB é mais completo, sem dúvida nenhuma. Tirando ele, você falou da Heroic até, sempre pensei que a Heroic poderia ter uma espécie de catálogo próprio para jogos que são especificamente da Epic Games, que tipo, o fato de rodar com o Proton não necessariamente significa que vai rodar lá. Às vezes tem algum launcher diferente e tal. Mas, enfim. O outro lugar que eu ia dizer era o Lutris. Também tem um database com alguns indicativos de se funciona ou não. O Lutris é um softwarezinho tipo a Heroic, um agregador de launchers ali, um gestor de biblioteca de jogos, que também permite a instalação de certos jogos assim. Eu lembro que eu joguei vários jogos através do Lutris e dentro do site deles também tem uma seção que mostra o quão compatível é. Além disso, acho que você pode ver aí um pouco mais técnico, talvez, mas você pode ver até o próprio database do Wine, né? O Wine HQ lá também tem a lista de compatibilidade de certos softwares. Mas eu acho que, sinceramente, para no ProtonDB, muito provavelmente, e no Lutris, se você estiver usando o Lutris. Mais do que isso, não precisa, eu acho. Não sei o que você acha, Ed. Eu acho que esses são os 2 melhores sites para você saber se um jogo vai rodar ou não. O ProtonDB, ele tem algumas coisas que são meio questionáveis em relação à forma como ele faz a estatística deles, né, que é aqueles relatórios lá de bronze, prata, aquilo é meio quebrado, então mas É. pelo menos se roda ou não, se você entrar lá dentro, dá para saber. Então acho que é bastante útil. E eu gosto muito da database do Lutris para entender alguns tweakzinhos, sabe? Alguns ajustes finos que às vezes você pode fazer no jogo para extrair um pouco mais de desempenho, ou até mesmo para corrigir algum problema que você tenha. Eu já tive problema com som, por exemplo, em alguns jogos, e entrando lá no site do Lutris, vendo como que era o script de instalação, qual que eram os ajustes que fazia, eu fui lá, tipo, no Heroic Launcher, fiz igualzinho e funcionou, né? E Sim. tem um outro serviço que, apesar dele não ser focado em jogo, ele tá cada vez melhor para jogo. E, inclusive, eu já rodei alguns jogos através dele, que é o Bottles. O Bottles, né, que é um launcher para o Wine, é uma interface gráfica para o Wine, mas ele consegue também se integrar com outras ferramentas, tipo Proton e várias outras vertentes de Proton que a comunidade foi criando. Então, tudo isso você consegue configurar ali dentro e criar lançadores específicos. Por exemplo, o lançador da EA, se eu não me engano, que ele ainda não é compatível com o Heroic, né? Ele ainda não está integrado lá. Eu fui instalei pelo Bottles, consegui jogar o que eu queria aqui, bacaninha. Depois eu fui lá, paguei a garrafa e vamos ver, né? O Bottles ele está num momento de transição, porque ele está para lançar essa interface nova que eles anunciaram já há quase 6 meses, eu acho, 1 ano talvez, e até agora não saiu, mas vamos ver, né? O que será do Bottles depois que eles lançarem essa Faz garrafa parte nova. faz parte do redesign do Vanilla OS também, né? Se eu não me engano. São os mesmos desenvolvedores, para quem não sabe. Talvez saiam juntos até. Seria um belo combo. Mas bem Sim. lembrado, também um outro software, o próprio Play on Linux, é clássico, ainda tem e tal, mas eu acho que para buscar informações de se funciona ou se não funciona, o ProtonDB já é bem interessante. O que eu mais gosto lá do ProtonDB é poder ver o hardware que as pessoas estão usando, que distro elas estão usando. E apesar disso ajudar muitas vezes, tipo, se eu uso o NVIDIA, tá funcionando, se eu uso o AMD, não tá funcionando, ou vice-versa, né? Às vezes tem essa questão. Sim. Infelizmente, até, tem casos que o jogo, para mim, por exemplo, é verificado no Steam Deck e eu não consigo fazer ele rodar. Nunca consegui fazer ele rodar. Eu não sei se já aconteceu. É um jogo específico. Eu não consigo rodar ele no Steam Deck, eu não consigo rodar ele no meu PC, com placas de vídeo diferentes, eu já testei. A desgraça simplesmente não abre. Talvez tenha algum ajuste para fazer que eu não encontrei ainda, que é o Evil Thing 1, o primeiro. E ele é um verificado do Steam Deck por algum motivo. E inclusive o pessoal tem reports no ProtonDB que funciona, que funciona. Eu penso, que desgraça que acontece aqui comigo, então, sabe? Eu sofri esse problema
quando eu fui jogar o Elder Scrolls Online, que tem lá, clica, instalou, tá tudo funcionando, não sei o quê. E pra mim não ia de jeito nenhum. E aí eu percebi que eu tinha, e isso foi um chute total, tá? Mas eu entrei lá no site do jogo, vi lá quais que eram os pacotes que eles pediam, .NET, essas paradas assim. Eu entrei lá no Wine Configurator, Winetricks, e Uhum. instalei uns .NET lá, fui escolhendo malucamente alguns .NET, instalei e aí o jogo passou a funcionar. Foi. Eu não sei se é isso, porque pra mim o jogo tá rodando. Tipo, como é que eu posso explicar? Ele instala, tal, não reclama de nada nesse ponto. Aparece aquela telinha da Steam de baixando componentes, etc. Essa parte normal, os shaders de Vulkan e tudo. Quando eu dou play, o jogo começa a rodar. Dá pra ver que ele abriu a janelinha do jogo, da barra de tarefa, se eu tiver no modo desktop do Steam Deck ou alguma coisa assim. Dá pra ouvir o som do jogo, mas ele não aparece. Nossa. É como eu não consigo, tipo, maximizar o jogo. Ele não consegue entrar em tela cheia ou alguma Sim. coisa assim. Tentei executar em modo janela, não foi. Eu tentei bastante coisa. Então, mas o ProtonDB, tipo, eu recomendo demais, ele é realmente muito bom para você achar vários reportes, mas é sempre muito além é bronze, é prata, essas coisas. Porque também tem que entender que alguns jogos, por exemplo, eles eram quebrados e, sei lá, 2 semanas atrás arrumaram e tá funcionando. Então, até ter report suficiente, ele ainda vai estar porta. Mas você desce ali, você vê que, sei lá, os 10 primeiros reports já tá falando, tá funcionando normal agora. Eu tô passando isso com o Grand Chase agora. Porque o Grand Chase, ele funcionava lá no início. Aí a COG matou, simplesmente colocou um anti-cheat lá zoado, que já não funcionava nem pra segurar cheat, né? Mas tudo bem. E aí não funcionava mais no Linux. Só que aí o jogo nunca entrou como Borked porque tinha muito review falando que o jogo tava funcionando. Então ele ficou como bronze. Mas ele não era bronze, ele só não funcionava. O jogo carregava e fechava. Não dava pra jogar. Aí ficou muito tempo quebrado. E agora a COG, né, anunciou que está compatibilizado, né, com o Steam Deck, ou seja, funciona no Linux desktop também. E aí realmente é só dar play, ele vai funcionar normal. E aí tem alguns reports já falando que tá funcionando, então se você descer ali, você vai ver que, tipo, tá funcionando normal, é só baixar e jogar. Só que, tipo, o ranking dele ainda tá meio zoado, sabe? Porque ele não leva em consideração, assim, o tempo e a Uhum. quantidade de reports agora, atuais. E isso pra vários, né? Tem jogo que, sei lá, do nada quebram, né? Colocam anti-cheat, então você descer ali, você vai conseguir ver. Às vezes tem alguns jogos que estão funcionando, mas o pessoal recomenda, tipo, sei lá, em vez de colocar experimental, coloca o Proton G. Então, tipo, é um ajuste mínimo que você faz, mas se você vê só ali no, sei lá, no bronze, no prata, você às vezes vai tentar jogar e vai ter uma experiência ruim. Sendo que só se você trocar a versão do Proton, funciona. Então é sempre Boa dica. realmente dar uma olhada, né? Talvez a gente possa até fazer um vídeo um dia sobre o ProtonDB, explicando como que usa, como que lê ele, digamos assim. Porque ele não é complicado de forma nenhuma, mas ele tem alguns detalhezinhos que te ajudam a ter mais clareza sobre as coisas. Tipo, você observar quando que foi feito o report. Se foi há poucos dias, se foi há vários meses, se foi há anos atrás, enfim. Acho que principalmente para jogo online, né? O jogo online isso acaba importando muito mais, porque tem atualização mais constante, né? Enquanto um jogo single player, tipo, provavelmente ele vai ter a mesma coisa ali desde que é lançado para sempre, né? Sim, e uma coisa que eu queria trazer para o pessoal, que é importante em relação ao ProtoDB, é o seguinte: ele é um repositório da comunidade. Então, você pode colaborar com seus reportes. Se tem alguém lá Uhum. reportando, se você tem informação de, putz, tem gente dizendo que o jogo roda, é porque alguém contou para você que o jogo roda. Então, uma forma de você saber se o jogo roda, se você já comprou, é testando. Simplesmente instala e tenta rodar e ver se consegue. Se conseguir, vai lá e faz um post no ProtonDB e ajuda mais pessoas, dizendo, olha, esse jogo funcionou, esse jogo não funcionou. Eu mesmo já publiquei alguns reportes lá dos jogos que eu tenho aqui. E eu até meio que tentei estabelecer uma meta esse ano, porque eu percebi que quando você linka a sua biblioteca do Steam no ProtoDB, ele te mostra quais jogos não tem report nenhum. Então, jogos mais antigos, que hoje não estão, o pessoal não está ligando mais, ele te mostra lá que são jogos que ele não sabe o status, porque ninguém reportou, ou não tiveram reportes suficientes. Então, se é um jogo que você gosta, por exemplo, você pode colaborar reportando, fazendo isso, adicionando mais estatísticas e tal. Cara, isso é tão Sim. bacana de Uhum. essas bases construídas pela comunidade, assim, com informações e tal. E também o ProtonDB ele tem aquela parte bem bacaninha que é dos tinkerers, que ele chama, né, dos pensadores.
são as pessoas que fazem essas customizações do lançamento do jogo ali para ter sempre a melhor experiência. Então vale a pena. Por mais que alguns jogos, se você clicar, ele roda, se você prestar atenção em alguns reportes específicos, você vai achar essas flagzinhas mágicas, que às vezes vai dar um FPS a mais, às vezes vai diminuir ali um stuttering, alguma coisa assim, que pode, no final das contas, dar uma boa experiência também. E, não menos importante, se você quer ter dicas de jogos que funcionam no Linux muito bem, você tem dois lugares que você também pode consultar, que é o de Linux News, toda quarta-feira, tem sempre uma dica de jogo no finalzinho do episódio, e a nossa newsletter, que toda semana, toda sexta-feira, também tem uma dica de jogo. Normalmente a gente fala de jogos que rodam em Linux, né? Mas às vezes tem algum jogo de console, às vezes tem um jogo mobile, mas a gente sempre tenta trazer títulos que são interessantes, que estão grátis ou que pelo menos estão com uma promoção muito bacana, uma promoção muito interessante para quem gosta daquele tipo de título. Bom, agora que você já sabe onde pode consultar se um jogo roda ou não, tem algumas outras coisas que vale a pena a gente dar uma alinhadinha também, porque quando você sai de uma plataforma e vai para outra, tem uma certa curva de aprendizado ali. A forma como o desktop Linux encara programas, que jogos nada mais são do que programas, é um pouquinho diferente do Windows. Então, vale a pena a gente passar algumas informações que vão ser úteis para você ter uma experiência melhor e você saber quem que você vai xingar caso você tenha algum problema, ou até mesmo quem que você vai pedir ajuda caso você tenha algum problema, né? Então, acho que a gente pode começar aqui falando sobre os principais erros que as pessoas cometem quando elas vão mudar de plataforma. E acho que o primeiro que a gente podia abordar é entender que as coisas podem ser feitas de maneira diferente, né, pessoal? Uma coisa que eu vejo acontecer muito é as pessoas irem pro Linux e elas quererem fazer exatamente como elas fazem no Windows. Então, isso acho que é ainda maior quando a gente fala, por exemplo, a pessoa que vai jogar no Steam Deck. E, geralmente, se a pessoa comprou um Steam Deck, ela tá comprando só para jogar, e não necessariamente ela tem interesse em saber como funciona o Linux, como funcionam os programas, essas coisas. Então ela vai só tentar replicar o comportamento dela do Windows. Quando a gente fala de Linux desktop, geralmente a pessoa está um pouco mais disposta a aprender. Então, eu já vi muitos vídeos de pessoas ensinando como instalar Epic Games no Steam Deck. E a pessoa, às vezes, acaba nem mostrando o Heroic Games Launcher, por exemplo. Que seria a maneira muito mais fácil de você instalar um jogo da Epic Games. Porque ele já vai lidar ali tudo bonitinho, com as bibliotecas que você precisa. É só realmente instalar uma aplicação e baixar o jogo. Exatamente como você faria na Epic Games no Windows. Mas não, a pessoa vai lá, baixa o exe da Epic Games, coloca como um jogo não Steam no Steam, aí abre o instalador, instala, depois tira o instalador, coloca o exe da Epic Games e roda a Epic Games direto ali dentro do Steam. Funciona. Funciona. Não todos os jogos, mas funciona. Mas de uma maneira muito mais fácil. Sabe? Se você realmente entendesse como que funciona o Linux, entender que existem outros softwares para fazer a mesma coisa, você teria uma experiência muito mais fácil, muito mais rápida e muito melhor, né? Porque realmente ele vai ter jogo que vai precisar de uma biblioteca a mais ou a menos, sabe? E ele está dando uma volta muito para fazer exatamente a mesma coisa. Você diria então que talvez um dos principais erros seria a pessoa não se informar tão bem? Tipo, não tirar um tempo para, Sim. em vez de agir baseado em impulso, assim, dar uma mini estudada, vamos dizer, no negócio para entender que ela está usando uma nova plataforma e tal. Que esse argumento que você falou de pessoas que migram do Windows para o Linux quererem fazer as coisas como faziam no Windows, realmente acontece, mas eu nunca vi isso acontecer quando alguém migra para o Mac. Todo mundo migra pro Mac esperando que seja diferente. Não sei por que migram pro Linux achando que vai ser igual. Eu entendo, mas no cenário do Steam Deck, por exemplo, porque, sei lá, é igual quando você vai comprar um Xbox ou um PlayStation. Você espera, você vai lá, você vai instalar o jogo e vai jogar. E, em teoria, você pode fazer isso no Steam Deck. Mas quando a gente fala dessas coisas mais tinker, mas tipo, você quer modificar, você quer instalar um outro launcher ali que não é o do Steam, aí você vai entrar mais no cenário do Linux. Só que às vezes a pessoa não quer aprender a mexer no Linux, ela só quer fazer um negócio. Então, e aí muitas vezes ela vai replicar o que ela vê no YouTube. Só que nem todo mundo no YouTube tá ensinando a melhor versão de fazer aquilo. E tipo, funciona. Tem maneiras mais fáceis, sabe? Então, e talvez se ela fosse pesquisar mais, visse mais de um vídeo, pesquisasse como funciona o Linux ali por trás, talvez ela tivesse uma experiência melhor.
certeza ela vai falar, nossa, mas no Steam Deck não dá pra rodar nada, não dá pra rodar jogo da Epic Games. Aí acho que o problema é que você está exigindo bom senso do público. E aí é um pouco complicado de exigir isso das massas, né? Recentemente, o Raul fez um vídeo no Steam Deck mostrando como utilizar o Chiaki para você fazer streaming do PlayStation 5 para ele. Uma forma de economizar com o PlayStation Portal, talvez. Aí você ganha um console a mais, literalmente, com um preço similar. E aquele tipo de tutorial, a gente tenta criar esses materiais ensinando vocês a fazer as coisas assim, mas tem realmente muita coisa, a gente definitivamente não consegue vencer. E aí vai da pessoa realmente pesquisar um pouco mais e encontrar formas diferentes de fazer as coisas, que realmente tem pessoas que entraram em contato com o Linux pela primeira vez por causa do Steam Deck, e aí estão muito empolgados com a plataforma, porque ela realmente é muito legal, mas aí vai querer instalar a Epic Games, ouviu falar do Wine, essas coisas assim, foi fazer desse jeito que o Raul comentou, que não é a forma que vai te trazer a melhor experiência possível ali. Uma coisa que eu imagino que seria interessante seria dentro do próprio ProtonDB ou algum lugar onde a comunidade do Steam Deck se reunisse, vamos dizer assim, ter guias oficiais para certas coisas. Como se fosse um concurso da comunidade tentando encontrar os melhores caminhos para determinados problemas comuns, como, por exemplo, instalar a Epic Games ou equivalente ali no Linux e tal. Tem alguns caminhos aí que eu acho que a gente pode indicar para quem quer fazer a sua migração de plataforma, que é primeiro dedicar um tempinho, né, para ler alguns manuais, ver alguns vídeos, entender que vai ser necessário paciência, nem tudo vai rodar de primeira, e que também tome cuidado com qual tutorial você está seguindo. Vamos dizer que nós estamos em 2024, gente. Então, né, finalzinho de janeiro de 2024. Aí o cidadão me acha lá um tutorial de 1920 com 356 comandos no terminal para rodar alguma coisa e a pessoa simplesmente pega lá o computador de última geração dela com uma 4090 rodando Pop! OS e tenta executar aqueles comandos, depois vem lá no fórum e posta, rodei esses comandos do Wine aqui, quebraram o meu sistema, agora ele não está rodando mais nada. Por que será? Né? Por que será? Então, tentem procurar ali coisas mais recentes, tem muita forma de fazer coisa, tudo via interface gráfica agora. Vão ser pouquíssimas coisas, pouquíssimos cenários que realmente vai ser preciso intervir no terminal. E eu vou deixar um spoiler aqui. Cara, hoje em dia, janeiro de 2024, dificilmente você vai precisar instalar o Wine na mão, seguindo aquele tutorial lá do site do Wine HQ, que só serve para quebrar distro. Não faça isso, meu amigo. Se você quer só rodar jogo, não faça isso com você mesmo. Entendeu? Usa um launcher. Sabe? A gente vai falar bastante de launchers um pouquinho mais para frente, mas é só para tirar esse peso do meu peito aqui, que eu não podia sair daqui sem falar isso com vocês. Eu tenho uma outra coisa que eu posso considerar como um erro comum de quem tá começando a jogar no Linux, assim, mas não sei se é bem um erro, eu não sei nem como abordar direito, até deixo essa bola um pouco com vocês, mas eu acho que é uma coisa que precisa ter noção, tanto da gente que tá falando, entendendo a realidade brasileira, quanto de quem pode tentar fazer a migração, que é pirataria de jogo não é realmente uma coisa no Linux. Existem games piratas e tal. Obviamente a gente não incentiva a pirataria. Eu gosto de jogar jogos originais, etc. Abro lá minhas exceções volta e meia para jogos muito antigos, de consoles assim de décadas atrás, geralmente. Mas não é uma coisa. Eu sei que tem gente que não tem condições de comprar jogos e pirateia eles no Windows, etc. E isso daí não é uma coisa que você vai conseguir fazer no Linux com muita facilidade. Exige que você tenha uma das versões originais do jogo. Felizmente, hoje em dia tem muito jogo grátis. Tava aqui pensando em algumas outras coisas que podem ser erros comuns assim para quem está começando a jogar no Linux. E me ocorreu que tem um fator de pirataria também. Muitas vezes, quando eu faço vídeos no canal falando sobre jogos e tal, eu vejo comentários de gente dizendo: olha, eu não compro jogos, eu não tenho condições de comprar jogos. Também não consigo culpar que tem uns jogos aí de 500, 600 reais já hoje em dia, mas eu não consigo comprar jogos e piratear é a minha forma de jogar, e eu não consigo piratear no Linux. Então, isso é uma coisa para se saber também, se isso é um fator
você que está pensando em migrar. E acho que entra naquilo que o Raul tinha mencionado, que é mais uma daquelas coisas de que você não pode esperar que Linux é igual do Windows. Eu acho que até tem jogos piratas para Linux, não sei se muitos ou poucos, mas você certamente deve encontrar pesquisando por aí. Mas acho que não deve funcionar da mesma forma, exatamente, forma de instalar aqueles crack lá. Sempre tem um instalador, que é um instalador pensado para Windows, e às vezes você mesmo tem que colocar algum crack, alguma coisa assim, que é um arquivo também pensado para o formato ali para Windows. Então, se você já estiver, por exemplo, tentando piratear um jogo que tem versão nativa de Linux, já vai ter um problema aí. Se você estiver jogando um jogo que é de Windows ali no Linux, só que pirata, às vezes até tem como você fazer isso, mas a questão é, você vai ter que entender como funciona toda a questão técnica, porque isso vai ser por conta sua, sabe? Não vai ter um facilitador igual um Proton para você rodar de maneira fácil um jogo do Steam original diretamente no Linux. Não vai ter uma alternativa assim tão fácil para você simplesmente baixar um jogo pirata e rodar no Linux. Aí você vai ter que mexer lá na mão, aí é cada um com seu corre, né? Então, tipo, até tem como, mas é entender que não é tão simples assim. Eu lembrei de uma crise de consciência que eu tive lá por 2013, mais ou menos. Eu tava jogando, acho que era o PES 2020, 2023, não, o PES 2013, 2014, alguma coisa assim, um jogo de futebol da Konami que mudou de nome agora e tal. Eu tinha comprado ele, só que ele não funcionava no Play on Linux na época, não existia Proton ainda, essas coisas assim. E aí eu pensei, será que a versão pirata funcionaria? Porque ele não conseguia conversar com a Steam, não baixava as coisas direito, a versão original. E aí eu encontrei alguma versão russa lá, sei lá de onde que veio. Baixei, pensei assim, eu já comprei o jogo mesmo. Quem tá saindo prejudicado sou eu que tô tendo que baixar um pirata. E o pirata funcionava. Porque eu acho que eles meio que, não sei, colocaram todas as dependências dentro do mesmo pacote, alguma coisa. Por algum motivo o jogo funcionava, né? Pode ser questão de DRM também. Isso Pode ser. tem dado problema também para jogar no Linux. Com o tempo e com o Proton, com o avanço da própria Steam, dá pra se dizer, o fato dos jogos vendidos lá não sofrerem alterações, tipo, ter uma versão oficial para o qual você pode criar essa camada de compatibilidade, que é o Proton, fez com que literalmente milhares de jogos aí funcionassem, quando naquela época lá talvez não era um negócio viável. É uma questão de ali, sei lá, Quando que saiu o Proton? 2018? 2017? Foi dia 21 de agosto de 2018. 3 a 4 anos de diferença, alguma coisa assim, daquela época que eu tive que fazer isso para uma situação onde quase tudo rodava. Inclusive, a gente estava falando sobre o ProtonDB antes, eu lembrei que as primeiras versões do ProtonDB era uma planilha zona no Google Sheets, não sei se vocês lembram disso. Que a gente ia lá e dizia, ó, tá funcionando, não tá funcionando. Logo que lançou o DXVK e todo mundo ficou, uau, que ferramenta é essa, meu Deus do céu. Que eu já vi muita gente falando assim, tem que piratear mesmo, essas companhias multibilionárias, não sei o quê, esses CEOs e sócios que ganham bilhões. E a minha opinião não popular sobre isso é que quem pirateia não está prejudicando esses caras, o CEO bilionário, o sócio bilionário. Está prejudicando o dev assalariado que trabalha lá, entendeu? Porque é esse cara que vai perder emprego, vai ficar na merda se um título flopar, né? Porque não teve vendas e foi muito pirateado e tal. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas levantam essa bandeira da pirataria como se fosse alguma forma de justiça social, mas de maneira nenhuma, na minha visão, é. Tem outras formas de você fazer justiça social através disso, por exemplo, que seria então apoiar jogos indies, apoiar jogos pequenos ao invés de jogos das grandes corporações, títulos open source. Tem outras maneiras de você fomentar o mercado bom, por assim dizer, do que usar esses atalhos, essas burlas, assim, né? Mas, de novo, é uma opinião não popular, particular minha, sobre esse assunto. E eu concordo. Tanto que se você for ver lá, tipo, com a compra, né, da Activision pela Microsoft, o Bob Kotick lá saiu com 150 milhões de dólares no bolso. E, tipo, você acha que uma pessoa que pirateou ali vai afetar os 150 milhões que ele pegou no bolso? Sem contar todas as outras sujeiras, né, daquele caso. Que acho que não cabe no episódio, mas o buraco ali, né, no caso dele é bem mais embaixo. Mas eu acho que, tipo, quer piratear? Cada um com a sua. De fato, você não vai afetar o grande CEO e também, tipo,
sabe? Faz o que quiser, sabe? Mas não. Eu acho que ter essa consciência de que, eu estou sendo Robin Hood, não faz muito sentido, sabe? Pirateia porque você quer ou não pirateia porque você não quer. Você também comprar um negócio, você não tá resolvendo todos os problemas do mercado comprando o jogo. Então, tipo, faz o que você tá confortável, faz o que a sua ética fala que tá ok, e sabe, deixa quem quer comprar um jogo de R$ 350 comprar um jogo de R$ 350, deixa quem quer piratear o jogo, tipo, segue a vida. Mas de fato, uma coisa eu realmente apoio. Invistam em indies. Até porque geralmente são os melhores jogos que têm saído. Então, Sem falar que a compra de um jogo indie influencia muito mais diretamente os desenvolvedores do que quando você compra um AAA de um grande sim, estúdio, uma coisa assim. Então, sim, é quase uma relação. Tipo, o jogo indie é literalmente um produtor artesanal, né? Quase. Tem alguns que dão muito essa vibe, assim. Eu sim. também admiro esse tipo de projeto menor. Meus caros amigos migrantes de Windows para Linux, uma dica que eu vou passar aqui para vocês é: não tentem compartilhar espaço entre Linux e Windows para jogo. Não vai rolar. Principalmente porque a partição NTFS não rola muito bem dentro do Linux. O Linux consegue acessar, consegue gerenciar arquivos ali numa boa, mas quando você mandar o Steam ler os jogos que estão naquela página, naquela pasta, partição NTFS, você vai ter vários problemas de permissão, ele vai ficar baixando shaders toda hora, pode ser que alguns jogos não funcionem direito. Então, comece a sua migração separando o seu ambiente de jogos, o que, que é para Linux, o que, que é para Windows, que eu acho que você vai ter uma migração mais tranquila. Tipo, além desse rant sobre espaços de disco, assim, o que, que vocês acham que é mais um conselho para as pessoas quando estão migrando de sistema operacional? Olha, eu acho que dependendo do jogo que você for jogar, pode ser que você queira usar alguns periféricos que podem não ser plenamente compatíveis. Tipo, você gosta de jogar jogo de corrida e você tem um cockpit todo bonitão lá, com um volantinho e etc. Tem vários que são compatíveis com Linux, mas não sei qual que você tem. Pode ser que o seu tenha mais ou menos compatibilidade, é de se observar. Controles, de forma geral, acho que não são um problema. Até controle, joystick e tal, funciona melhor no Linux que no Windows, até se for ver, eu acho. A menos que seja alguma coisa muito. ah, tipo, uma marca chinesa desconhecida, antiga, alguma coisa assim, talvez não pegue, não sei. Mas acho que esse é um fator para se observar, acredito. Eu acho que nessa parte ainda de nem tudo vai rodar, tem aquela dica que você falou também dos softwares companions que a gente conversou num geocache anterior, né? Tipo, você tem lá o seu o seu headset da Logitech, você tem lá seu mouse gamer boladão da Razer. Você nem sempre, na maioria das vezes, você não vai ter o software original. Então, ou você vai ter que configurar ele no Windows e depois, como a maioria desses, né, periféricos tem memória interna, aproveitar a configuração em outros sistemas operacionais, ou efetivamente você vai ter que depender de softwares da comunidade. Então, tem essas peculiaridades também. Por exemplo, eu uso dois periféricos da Redragon aqui, ou Red Dragon, não sei como que eles preferem pronunciar, que é o mouse e o teclado, e nenhum dos dois eu consigo configurar no Linux. Felizmente, eles têm teclas físicas para configuração, então eu não dependo de programa. E essa até é uma dica que eu dou, né? Você que vai comprar um teclado, vai comprar um mouse, dá uma pesquisadinha se ele não tem tecla física de configuração, às vezes te poupa algumas apurrinhações também. Se você vai montar um setup ainda, tipo, não tá levando em consideração que você já tem, às vezes é dar preferência realmente para hardwares que não dependam de um software para ele funcionar plenamente. Às vezes ele pode até ter um software que ajuda um negocinho, muda RGB, uma coisinha assim, mas não necessariamente que ele dependa daquilo para funcionar, porque alguns vão ter alternativas, tipo a Logitech, para vários dispositivos, funciona no Piper, tem OpenRGB para RGB, tem várias alternativas, mas nem tudo funciona, nem tudo. Então, depende muito, às vezes pesquisar se aquele que você quer funciona, né? Mas se for um negócio que depende mais de hardware, tipo esses teclados que tem RGB, você conseguir mudar RGB pelo teclado, ao invés de depender do software, é melhor, acho que em todos os cenários também, porque você não fica com mais um software rodando no background só para mudar uma corzinha, sabe? Se você puder só apertar um botão no teclado e mudar, melhor ainda. Felizmente a gente chegou num ponto de poder falar assim, olha, tem que ver se não funciona.
Antes era, tem que ver se funciona. É muito provável que funcione. Por exemplo, esse teclado aqui que eu tô usando agora é um Apple Maker TH80, é o nome dele. Ele tem essa telinha aqui, do ladinho, ali embaixo do knob dele. Ela mostra alguns detalhes, relógio, bateria, umas paradinhas assim, uma frescura total. E ela tem um relógio. Esse bendito relógio aqui, não tem como configurar ele a não ser pelo software do teclado. O software do teclado, quando eu comprei ele, quando ele chegou aqui, ele só tinha para Mac, especificamente. Que Não tinha nem para beleza. Windows na época. Aí, e, inclusive, horrível de achar, não fazia o menor sentido onde estava a configuração desse relógio aí. Mas as outras coisas do teclado, os RGB e tal, eu posso trocar direto pelas teclas aqui, eu não preciso do software. Dá para fazer pelo software também. O que me lembra de um review de um mouse da Razer que eu fiz há alguns anos, que eu lembro de ter colocado a minha opinião mais ou menos dessa forma, e eu acho que ela ainda se mantém. Eu acredito que eu não discorde de mim mesmo, depois de alguns anos, que era, para mim, tudo bem quando vem um software acompanhando um hardware que amplifica as possibilidades, mas não quando limita. Eu vejo que em outros cenários as coisas estão caminhando para coisas tão ruins quanto essa. Como, por exemplo, recentemente eu vi uma notícia, agora eu não lembro qual que era o fabricante, se era a Ford ou se era a Volkswagen, que você comprava lá o carro deles com um kit multimídia boladão instalado, mas que ele só liberava algumas coisas se você fizesse o login e pagasse uma assinatura. Como assim, cara? Você já comprou o negócio? Como eu tenho que continuar É, pagando para poder utilizar, sabe? Não faz o menor sentido uma parada dessa. tem um carro, acho que é da BMW, se eu não me engano. Uma dessas marcas cara de carro. E o banco, para você usar o aquecimento do banco, você precisava pagar um serviço de assinatura que era caro, senão você não podia usar. Obviamente, todo mundo que já pagou caríssimo no carro, que já tem o hardware para esquentar o banco, ficou extremamente pistola. Eles, ai, não, a gente resolveu liberar de graça como um mimo, não sei o quê. E aí nunca mais fizeram isso. Que, tipo, você pagou pelo negócio, não pagou barato, É porque tipo, foda. não é um carro de entrada, que já não é barato. Uma BMW. Uhum. Ainda tem que pagar uma assinatura cara para esquentar o banco. Não é nem, sei lá, o carro voar. Não, é só para esquentar o banco. E é interessante, ainda bem que as pessoas perceberam e reclamaram, porque se uma coisa dessa passa, começa a dar ideia, né? Isso aconteceu, infelizmente, muito com os games. A gente tá falando bastante de jogo hoje. As formas de monetização, alguns são muito predatórias hoje em dia, não tem. Sabe, dá um desgosto até de ver para onde que o negócio foi. E definitivamente eu não sou contra a venda de skins, ou especialmente em jogo grátis. É uma ótima forma de se manter, inclusive. E especialmente quando você não dá nenhuma vantagem por causa da skin. É só cosmético mesmo, compra quem quer, aquela coisa toda. Ah, faça aí a sua técnica de venda para convencer as pessoas de que aquilo é uma boa ideia. Mas quando você tem que. Você libera recursos, é meio pay to win, ou. Enfim, mesmo quando não tem esses recursos, mas eles abusam muito de fatores psicológicos para induzir as pessoas a comprarem e tal, começa a parecer algo muito além de uma simples diversão, sabe? Se você começa a prestar atenção. Eu gosto de jogos de futebol desde que eu me lembro de jogar videogame, desde criança eu jogava várias versões. E eu tô jogando o FIFA novo, o FC 24, não é mais FIFA, agora eles perderam o nome, né? E a EA é uma desgraça, convenhamos. É, só que eu gosto de jogar o modo carreira, que é o modo offline. Eu não quero jogar com ninguém, eu não quero ficar no Ultimate Team abrindo cartinha que custa milhares de reais daqui a pouco. Nada disso. E aquele modo de jogo, como não dá dinheiro para eles diretamente, eles não dão muita bola. É meio que parecido há muitos anos, eles modificam algumas coisas assim. E como eu não comprava uma versão atualizada do jogo já há alguns anos, acho que 4, 5 anos quase, daí eu decidi, nas minhas férias eu vou jogar FIFA. Aí joguei lá, comprei e aproveitei a promoção e tal. Mas se você for jogar o jogo que eles querem que você jogue, que é o Ultimate Team especialmente, aí é só tristeza, que nem diz um ditado. Se você olhar a galera jogando na Steam, na Steam, na Twitch, por exemplo, gente, todas as seasons é o mesmo jogo, é o mesmo jogo, muda um detalhe ou outro.
Aí o modo de Ultimate Team você tem que comprar os jogadorzinhos lá, e aí termina a temporada, muda o jogo, você não carrega as coisas que você comprou, você tem que comprar tudo de novo, sabe? Você não leva o seu histórico de compras junto. Tipo, isso por algum motivo se passou, os loot boxes, a mecânica de surpresa da EA, a melhor frase que eles já proferiram ali, que é literalmente um cassino, né? Basicamente. Você tá rolando uma roletinha ali o tempo inteiro. É a versão jogos do Tigrinho, né? Você tá pagando pra ter a chance de conseguir algum negócio, a gente sempre sabe que não, o famoso a casa sempre ganha, né? E tem muito jogo que é de gacha, e jogos muito populares, e as pessoas pagam, então feliz, tipo Genshin Impact, é assim, todos os jogos da MiHoYo, na verdade, são assim. O Grand Chase que eu tô jogando tem. Tem alguns agravantes no FIFA pra ele ser o pior de todos, assim. Eu fico chamando de FIFA porque ele era FIFA, faz 20 anos que era FIFA, mas agora não é mais, né? Porque, tipo, o Genshin é grátis, pelo menos. Você pode jogar no celular, você pode alguma coisa assim. O FIFA é 500 conto, basicamente. Pra você pegar E mais a a edição cartinha, né? deluxe, lógico. E mais o que você puder gastar, na verdade, né? Tem um monte de rolo aí envolvendo a EA, eleita a pior empresa dos Estados Unidos por vários anos ali em sequência. Eu vou destilar mais uma opinião não popular aqui sobre jogos. Sei lá, vamos dizer assim, eu não sou um player de console, né? Eu sou um player de PC. Eu tenho PC desde sempre. O único console que eu tive foi o Super Nintendo, sei lá, em 1990 e alguma coisa, né? Então já se vê o quanto que eu tô distante desse mercado. Mas no PC, jogos que tem esse tipo de característica, assim, de ser muito loot box, cara, eu simplesmente falo, obrigado, não é pra mim, eu não vou dar ibope pra vocês, eu não jogo. Eu me recuso, assim. Por exemplo, sei lá, um que a gente jogou um tempo aí, como que era? Overwatch. Ele não tá nem perto do que o FIFA faz, do que outros jogos fazem. Loot box ainda é uma coisa dentro do jogo, né? Ainda é uma mecânica importante dentro do jogo. Tem Agora eu acho que outros. nem é mais. Não, tem um, sei lá, o Apex Legends também tem. Todos os jogos têm, né? É difícil Sim. achar um que não tem hoje em dia. Então, cara, eu ignoro isso e aproveito o que é possível aproveitar, ou simplesmente eu não jogo mais. Paro de jogar. Os jogos que eu gosto, por exemplo, eles geralmente não têm essa mecânica. Por exemplo, o Path of Exile, que eu jogo, sei lá desde quando, acho que eu vou até dar uma olhada quando foi que eu criei a minha conta no Path of Exile. Mas, apesar dele terem lá as seasons, essas coisas assim, você compra se quiser. O jogo ele vai ser lançado de qualquer forma e você vai jogar uma versão capada da season, mas você vai jogar. Agora, se você quer estar ali como um colecionista, né, como um completionista, pegando todas as coisas, você fica meio à mercê dessas políticas não muito legais das empresas, tipo o Red Dead Redemption. Eu tô adorando jogar Red Dead Redemption. Agora eu já terminei o arco principal de histórias e agora eu tô fazendo os achievements. Tô andando de um lado pro outro que nem um maluco de cavalo fazendo achievement. Cara, eu queria muito jogar esse jogo há anos, mas eu não vou pagar R$ 300 no jogo. Pra mim é inaceitável pagar R$ 300 no jogo. Então sei lá, quantos anos foi lançado o Red Dead Redemption, eu comprei agora, no final de ano, porque teve lá a promoção da Epic que saiu por R$ 60 pra mim. Ok, R$ 60 eu aceito pagar. Eu lá paguei, tô adorando o jogo e tal, mas mais que esse jogo já foi farmado pelo desenvolvedor, R$ 60 tá no lucro pra ele ainda, né? Eu super concordo com isso de você não jogar com um jogo que tem um comportamento que você não concorda. Geralmente eu faria o mesmo, sabe? Se eu vou começar a jogar um jogo, eu vejo que ele tem. Então, se o jogo ele tem esse comportamento, eu já nem entro. A questão do Grand Chase, o que me pega é a nostalgia, porque tipo, eu jogava desde que eu tinha, sei lá, 12 anos eu comecei a jogar. Comecei a jogar lá no início do jogo, porque o jogo lançou em 2003, originalmente. Meu caso com o FIFA, eu jogo desde o 98, eu acho. Eu devo ter começado a jogar o Grand Chase lá para 2004, provavelmente. E, tipo, quando eu era criança, né, eu aceitava qualquer coisa, né? O que tinha ali, é o que tinha na Lan House, é o que eu jogava. Então, hoje, eu sei que o jogo é ruim. Como o jogo em si, independente dessa questão da questão financeira, ele é um jogo repetitivo, ele é um jogo enjoativo, ele é mais do mesmo, não tem ninguém jogando. Eu sei que é ruim. Mas eu jogo mesmo assim pela questão da nostalgia. Então, eu reconheço que é ruim.
E o Overwatch, eu acho que no Overwatch 1, eu não achava que o loot box era um problema, porque que era, né, só skin visual, não tinha nada de status, não tinha personagem, nada. E o fato de que toda vez que você passava de nível, você ganhava uma. Então, minimamente, você conseguia todos os loot boxes e todos os itens sem você pagar nada. Tanto que, tipo, tinha personagem que eu tinha todas as roupinhas, sem nunca ter gastado nada em loot box. Nunca comprei loot box. Agora, no Overwatch 2, tá duvidoso. E tem passe de batalha, que eu detesto passe de batalha. Tem esse negócio de você ter que liberar a personagem, que eu acho um pouco problemático nesse tipo de jogo. Aí realmente tá zoado. E depois que lançou Overwatch 2, acho que eu joguei uma ou duas vezes. Não, não me pega mais. Mas realmente eu acho que, tipo, se fosse pra começar um jogo hoje, um jogo online, eu vejo que, tipo, realmente é pay to win, essas coisas, caiu fora, sabe? Porque mais cedo ou mais tarde vai gerar frustração. Então, melhor nem gastar tempo nesse jogo e gastar realmente num jogo que vai ser divertido do início ao fim. Tem um jogo até que eu comecei a jogar por indicação do Jill, que é o Marvel Snaps no celular, né? E joguei, achei bem interessante. Eu gosto muito desses jogos com essa mecânica de cartas de combate, essas coisas assim e tal. Não à toa eu gosto de Yu-Gi-Oh! Pra caramba, né? Eu só nunca fui atrás de Yu-Gi-Oh! Em jogos. Mas, enfim. É hora E do aí, duelo. A gente tem que fazer um vídeo jogando Yu-Gi-Oh! Então. pô, e eu comecei a jogar o Marvel Snaps amarradão, assim, porque, pra mim, o Marvel Snaps tem um fator nostalgia, porque eu aprendi a ler, eu fui alfabetizado lendo gibis de super-heróis. As primeiras palavras que eu li foram gibis de super-heróis. E eu acompanhei durante boa parte da minha infância e adolescência. Então, eu gosto de reencontrar esses personagens em outras mídias, assim, é sempre divertido. Falar, pô, mudaram isso aqui, que merda, não é assim no gibi? Caramba! Aquela coisa de fã. Mas eu esbarrei na barreira do pay to win do Marvel Snap. Não demorou muito, assim. Chegou uma hora que, ok, daqui pra cima ou eu boto dinheiro no jogo ou não tem mais diversão. Acabou. Eu comecei a jogar ele logo que ele lançou. E ele foi divertido, assim, por um mês e pouquinho, eu acho, tranquilamente. Aí eu cheguei em níveis bem altos do competitivo que ele tem lá até, apesar de eu não jogar com tanta frequência. E dali pra frente dava pra perceber que os caras tinham cartas muito mais fortes. Eu fico pensando, onde que eu consigo essas paradas, né? Aí você vai vendo que você tem que juntar certa quantidade de. Não lembro se era gemas, era alguma moedinha, sei lá. E aí você podia pescar uma carta que ficava randômica na loja, ou pegar lá os boosters, algumas coisas assim. Ou, na verdade, o que liberava as cartas era você subir de nível. Então, se você tinha aquilo lá, ele subia de nível mais rápido, chegava antes e tal. Então acabou virando pay to win, porque se você pagava, você subia muito mais e você desbloqueava cartas muito mais fortes. Enquanto o jogo colocava gente de mesmo nível junto, tipo, olha, se eu cheguei até o nível, sei lá, 80 do jogo, alguma coisa assim, eu só vou jogar com pessoas que estão até o nível 80 também, aí ok, justo. Né? Todo mundo tem, teoricamente, as mesmas cartas, cada um monta o deck como acha que deve, e aí batalha ali. Mas aí o jogo começa a colocar você que chegou no nível 80 contra alguém que tá no 130, sei lá. E esse cara tem um monte de cartas a mais do que você nem sabe que efeito elas têm, para que funciona, o poder que elas têm e tal. E simplesmente não tem como vencer depois de um tempo. A menos que você também suba de nível junto. E aí, nem sei como é que tá o jogo hoje em dia, infelizmente deu ruim. Mas você falando de Yu-Gi-Oh!, a Konami, né, que só se interessa em dinheiro também, que é a dona do PES, agora do eFootball e do Yu-Gi-Oh! Também, ela costuma fazer isso com quase todos os jogos. Só que Yu-Gi-Oh! Por natureza é um jogo de pay to win, porque mesmo no jogo de vida real você compra as cartas, né? Você compra os packs de cartinha, tipo Magic. O legal é que quando os jogos envelhecem e eles deixam de ganhar dinheiro com aquilo, eles ficam jogos bons. E daí não tem mais microtransação. Aí eu comprei um que estava em promoção esses dias por R$ 6, que é o Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist na Steam. Maravilhoso jogo. Se você assistia o anime antigamente, eu assistia quando era criança, tá nostálgico pra caramba. Você vai jogando as fases do anime e tal, você tem os confrontos, e aí todas as cartas estão liberadas pra você conseguir, não tem que pagar mais nada e tal. Maravilhoso jogo. É tipo o Yu-Gi-Oh! De PSP, que eu esqueci o nome, que ele é meio RPG, parece Pokémon, só que em vez de duelar com os bichinhos, você duela com as cartas, né?
Konami, inclusive, que é cheia de máquina caça-níquel, acho que nos Estados Unidos, em alguns lugares, e no Japão. O negócio dela é caça-níquel, então, assim, é meio óbvio que se acabasse respingando, né, nos jogos. O que é uma pena, né, porque ela tem muita franquia boa e virou só um espaço para ganhar dinheiro. E não é nenhum, sei lá, máquina caça-níquel que você pode fazer dinheiro. Ali você só vai perder, não tem como você. É que eles não vão se livrar desses IPs tão fácil, mas eu adoraria que eles dessem o Silent Hill pra alguém que se importa, por exemplo. Ou o Metal Gear, acho que é deles também, não é? Os dois, inclusive, quer dizer, o Silent Hill eu não sei, mas o Metal Gear tem máquina caça-níquel também dele, inclusive. A gente podia encerrar com algumas dicas, algumas sugestões mais práticas de como você pode dar os primeiros passos e mais ou menos o que, que você tem que começar a mirar se você realmente pretende fazer essa migração ou que não seja uma migração, mas que seja um dual boot, vai? Que você primeiro teste a plataforma e veja como ela funciona até você se situar e depois você migre, né? Eu procuraria por uma distro que tenha uma versão mais recente do kernel e versões mais recentes de driver de vídeo, né? Geralmente o Mesa, se você tiver NVIDIA. Se você usar a NVIDIA, você provavelmente vai instalar você mesmo a versão da NVIDIA, então você vai estar nas versões mais recentes. Mas eu acho que para desempenho de jogo, isso é o mais importante. Em questão de interface, vai na interface que você preferir, né? Tipo, se é a base Ubuntu, se é a base Red Hat, se é a base Arch. Eu acho que é mais uma questão de preferência também, sabe? Às vezes, tem uma diferença de 2 FPS aqui, 2 FPS lá. Não é o suficiente para justificar você mudar uma distro completamente só por causa desses 2 FPS. Até porque às vezes você vai ganhar 2 FPS em um jogo e vai perder em outro. Então, sabe? Depende muito. Então eu acho que é realmente procurar uma distro que você gosta, que venha com softwares que você prefira. Ou, no meu caso, por exemplo, eu prefiro uma distro que venha com menos coisa e eu instalo o que eu quiser. Por isso que eu acabo escolhendo Fedora. Então, você realmente procurar uma distro que faz sentido para você. Essas distros gamers, eu particularmente não gosto muito. Primeiro porque eu não uso o computador só para jogos. Então já não justifica para mim. Eu acho que faria sentido, sei lá, se for montar um desktop para jogo, se for montar tipo, uma Steam Machine, digamos assim, talvez justificasse mais. E, tipo, vai vir com vários softwares para jogos instalados, mas nem todos eu tenho interesse. Sei lá, às vezes pode vir com Luther e eu não quero Luther. Então, tipo, já não justifica. E não tem tanta dificuldade assim você instalar o Steam, você instalar o Heroic para justificar você baixar uma distro só por causa disso, sabe? As pessoas têm direito de fazer o que elas quiserem com o computador delas, mas às vezes me causa uma certa estranheza, assim, tipo, eu já vi perguntas na internet, tipo assim, eu tô aqui, instalei aqui no meu PC o Kali Linux e eu vou programar e jogar. Cara, talvez o Kali Linux não seja exatamente a melhor opção dentre todas as possíveis para você programar e jogar, sabe? É uma distro com um foco muito específico em segurança, em hackerismo. Programar, ok, mas jogar talvez não seja a melhor opção. Não quer dizer que você não pode, ai meu Deus, eu não posso jogar. Claro, a máquina é sua, você pode jogar, mas você provavelmente teria uma experiência muito melhor em jogos usando uma distribuição com foco mais generalista. Big Linux, por exemplo, que é uma distro brasileira, ou o Regato OS, que é outra distro brasileira, tem uma série de otimizações pensando exclusivamente em jogos. O Regato OS ainda se deu o trabalho de criar o Game Access lá, né? Que é toda uma interface para você poder instalar jogos e rodar jogos de maneira mais fácil, tal. E esses são só alguns exemplos aqui do Brasil. Tem outras distros, uma distro que eu usei durante algum tempo, que eu achei bacana pra caramba, que é o Garuda Linux, que ele é baseado no Arch Linux, se eu não me engano. E ele já vem com um monte de coisas pré-instaladas. Foi a única distribuição onde eu consegui configurar os LEDs do meu teclado e do meu mouse aqui pelo OpenRGB. Eu não sei o que eles fizeram lá, mas nessa distribuição funcionava. Então eu até fiquei brincando aqui, configurando umas waves de cor, uns padrões diferentes, porque pelo software você tem essas opções mais fáceis, assim. Então, acho que vale. O Dio acabou de falar pra gente não pedir isso para as pessoas, mas acho que vale o exercício do bom senso. O exercício do bom senso, meus amigos. Vale pedir, só que não pode ter esperança de que vai acontecer. E outra sugestão que eu dou também nessa área de distros, procure distros
com uma base de usuários grande ou distros consolidadas. Nada impede de você ter uma boa experiência naquela distribuição que é feita lá na Finlândia por 2 estudantes do 5º ano. Você talvez tenha uma boa experiência, mas quando você precisar de ajuda, vai ser provavelmente mais difícil você conseguir ajuda do que se você estiver usando o Pop! OS, por exemplo, ou o Linux Mint, por exemplo. Então, ter uma base grande de usuários no começo da sua jornada de começar a jogar no Linux pode te ajudar a solucionar alguns problemas e eles haverão, tá? Não estamos aqui de maneira nenhuma dizendo que é as mil maravilhas. Alguns títulos vão dar problema sim, alguns periféricos vão dar problema sim. E poder contar com uma comunidade já mais estruturada vai te poupar aí um pouco de apurrinhação, um pouco de frustração e tal. Então, Mas assim, eu encaro da seguinte forma: um ponto essencial de todo o planejamento disso aí é um aparelho dedicado para jogo, é um PC para jogo, só para jogo, ou você vai fazer alguma outra coisa? Porque eu sei que, por exemplo, nem todo mundo tem a condição de fazer isso, mas eu, por exemplo, consegui ter máquinas separadas para atividades diferentes. Então, privilégio, sem dúvida nenhuma. Mas tendo essa condição, eu posso instalar um sistema somente focado nisso, sem mais nada de coisas de trabalho e tal, para não misturar as coisas até. Então, eu acho que tipo, o aparelho ser dedicado para jogo é uma questão importante. Se ele não for, eu prefiro uma distro mais genérica e eu simplesmente instalo as coisas que eu quero instalar para jogar assim. Distros para jogos, essas distros gamers que tem esse foco muito específico e claro, já veio com um monte de coisas, elas meio que são um atalho para configuração. E muitas vezes elas colocam até coisas que você nem precisa realmente. Tipo, eles colocam tudo que tem lá, caso você precisar estar lá, tem essa questão, ok. Mas é aquela coisa, uma vez a configuração feita, o fato de ter vindo configurado ou não se torna irrelevante. Então depende o uso que você quer dar, ou se você mesmo quer fazer as coisas ali e tal. E a grande maioria das coisas que você vai fazer não é difícil de fazer. Tipo, sei lá, vem com o Lutris pré-instalado. É a coisa mais fácil do mundo você instalar o Lutris. Tipo, você vai dar 2 cliques lá e pronto. Aí você instalou. Obviamente depende um pouco de distro para distro, mas no geral é muito simples de você instalar essas coisas. A não ser que você queira fazer um ajuste muito específico no kernel, um negócio assim. Mas aí se você já não sabe o que você está fazendo, não faça isso. Sabe? É o que eu recomendo, não faça isso. Porque, tipo, pode dar problema. E a questão é essa, se você vai usar o sistema para mais alguma coisa além de jogar, ele pode ser melhor para jogar, mas ele pode acabar sendo pior para fazer qualquer outra coisa. E aí, sei lá, você vai trabalhar, que aí vai ser uma parte muito importante do seu sistema, aí não vai justificar, sabe? Então é melhor ir no generalista e você adaptando para o que você quer, do que ir para gamer, que vai ser possivelmente muito boa para jogar e vai ser muito ruim para todo o resto, sabe? Testando e comparando performance e tal, eu não consegui encontrar nada dessas mudanças de kernel, usar algo diferente que é tipo, nossa, isso aqui é água pro vinho, literalmente. Às vezes vai ter algum detalhezinho melhor aqui, ou no jogo, um jogo acontece, tipo, melhora a performance em um jogo, no outro não afeta nada, em algum outro piora, até talvez, não sei. Mas eu sempre parto do pressuposto de que se é uma coisa muito boa, vai se tornar padrão de distros mainstream também, porque não tem por que eles não melhorarem a performance dos sistemas, visto que né, vai beneficiar todo mundo. Se há uma modificação que tem o potencial de ser prejudicial ou incompatível com a maior parte dos computadores e por conta disso não está, sei lá, num kernel do Ubuntu da vida, alguma coisa assim, é porque é um tweak um pouco mais específico que alguém fez, com todo o direito de fazer e de distribuir, faz parte da toda a lógica do software livre, de open source e tudo mais, mas que é preciso observar com aquela desconfiança, assim. Pode ser que não funcione tão bem na minha máquina, como é o caso do... Lembra do vídeo do Thorium que eu fiz, aquele navegador baseado no Chromium? A pessoa fez os benchmarks do computador dela e baseou a performance, aparentemente, que ela tinha conseguido no computador dela para dizer, olha, tantas vezes melhor do que não sei qual navegador, dando a entender que seria assim em todas as máquinas. É plausível de se supor que quem faz uma modificação para uma distro gamer, por assim dizer, especialmente quando são projetos pequenos, de uma pessoa, de duas pessoas, alguma coisa assim, que eles têm uma quantidade de hardware limitada para testar, e eles fazem as modificações baseado no que eles observam, nos testes que eles fazem, mas não quer dizer que no seu computador vai se comportar da mesma forma. E aí é uma distribuição de uma pessoa. E eu não gosto de distros de uma pessoa para confiar todo o meu trabalho em cima.
Nada contra a pessoa, mas no fim das contas não tem tanta diferença desde que você consiga instalar o que você quer instalar. E a parte de instalar programas no Linux é a parte mais fácil em quase qualquer distro hoje em dia. Você que acompanhou esse episódio até aqui, que tem contato com pessoas que estão nesse processo de migração, ou se você mesmo quer começar a jogar mais no Linux, tirar proveito de todas essas coisas que a gente falou aqui que hoje funcionam, olha com um pouquinho mais de carinho esses formatos de distribuição em sandbox, de distribuição de software em sandbox, porque elas podem facilitar muito a sua vida. Vou dar um exemplo específico do Steam. Se você for instalar o Steam da distribuição, de qualquer uma distribuição hoje, via o AOR, ou via o Pacman, ou via os pacotes Deb, nas distribuições que usam Deb, você obrigatoriamente vai ter que ativar as bibliotecas de 32 bits dentro do seu sistema operacional, senão o Steam não roda. Isso é uma configuração que afeta todo o seu sistema e que traz um monte de dependências, um monte de pacote que você nunca vai usar. Ele só está lá para dar suporte a esse sistema de 32 bits. Se você instalar o Steam via Flatpak, você vai instalar o Steam, ele vai instalar tudo que ele precisa dentro do sandbox e não vai sujar o seu sistema operacional. Se você remover o Steam, vai tudo embora, pronto, segue o jogo sem mexer no sistema operacional. Então, esses formatos de sandbox, eles não são perfeitos, eles não são o santo grau da solução de problemas, mas algumas coisinhas, tipo essa que eu acabei de falar, facilita muito a vida. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu instalei o Steam pelo pacote, sabe? Pelo menos para quem está querendo jogar no Steam Deck, temos alguns vídeos lá no Lab, tem um vídeo ensinando a instalar o deck, se você quiser instalar alguns plugins no seu Steam Deck, que dá para fazer bastante coisa legal. Inclusive, um dos plugins que eu mostrei no vídeo é o de você colocar o ProtonDB diretamente na página de cada jogo. Então você já vai ter acesso muito mais fácil ao ProtonDB ali para ter noção se o jogo vai funcionar bem ou não, o que você precisa ajustar. Tem várias outras coisas que dá para fazer com o deck. Tem vídeo mostrando como transformar o Steam Deck em um PlayStation Portal, entre muitas aspas, obviamente. Mas tipo, dá para fazer bastante coisa legal. Então eu recomendo que vocês passem lá no Dia Linux Labs. Tem outros vídeos sobre jogos no Linux também, então você dá uma pesquisadinha lá, em jogos, Steam, essas coisas. Tem bastante conteúdo legal. Então é só acessar youtube.com/@diolinuxlabs. Tem bastante conteúdo legal. Quero incentivar o pessoal a compartilhar nos comentários aí que jogos estão jogando e tal, e também as suas experiências com jogos no Linux, especialmente. A gente aborda esse assunto com uma certa frequência, então convite de novo para acompanhar aí o Joe Linux News, para receber algumas dicas de jogos que estão em promoção ou que estão gratuitos. E a boa ação do dia também é que eu queria divulgar um canal que não pediu para ser divulgado, mas que eu acho o trabalho muito legal. É um canal bem pequeno ainda, não tem nem 5 mil inscritos, 4.900 e tal. Você pode ir lá e dizer, vim pelo Joe Linux se quiser, que se chama Central Deck, um canal brasileiro do Felipe RS TV. Eu acho que ele era um canal de games antigamente, mas ele comprou um Steam Deck, se apaixonou pelo Steam Deck e faz um monte de conteúdo sobre o Steam Deck, tipo, especializado nisso. Então, se você quer aprender a rodar os jogos mais recentes e tal, ele costuma fazer esses testes. Eu falei do Power Word lá no início do episódio, que é o jogo que está no hype agora. Ele tem um vídeo recente mostrando como que funciona, configurações, e ele tem um monte de diquinhas e testando o FSR lá da AMD, por exemplo, entre várias outras coisas que você pode querer conferir. Então, não conheço o Felipe, já vi alguns vídeos dele, achei o conteúdo muito bacana, então se você está buscando mais informações, ele é focado no Steam Deck, mas de certa forma esbarra no Linux naturalmente, então dá uma conferida lá depois. A gente deixa na descrição, hein? Além desse canal que o Dia indicou, eu sempre indico o meu bebê, que é o plus.diolinux.com.br, que é o nosso fórum. Lá você vai conseguir você ter acesso a uma comunidade fantástica de pessoas engajadas, pessoas respeitosas, que ajudam com o conhecimento que elas têm disponível as outras pessoas a resolverem problemas de instalação de Linux, do seu sistema operacional, qualquer sistema operacional, na verdade. Então, se você está com um problema com jogo, com algum periférico, pode compartilhar lá, seja descritivo, né? Não economize na descrição do seu problema, que com certeza a comunidade vai tentar ajudar de alguma forma e pode ser que você consiga uma solução compartilhando lá no nosso fórum. Então,
muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam, se você está assistindo pelo YouTube, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito também, deixar seu joinha, o seu like, que é muito importante para a gente. Muito obrigado a todos vocês e nós nos vemos no próximo Geocast. Valeu!